Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês essa noite, podendo falar a respeito do nosso Deus. Nós, nessa noite, estamos retomando a nossa série. Veja bem, é uma série que ela está passando por algumas pausas, mas está tudo bem, a gente se mantém firme aqui. Nessa noite nós estamos retomando a nossa série Fundamentos, onde nós estamos desde o início do mês de julho, falando a respeito de algumas bases que regem a nossa fé. Então nós falamos sobre a graça, sobre fé, falamos sobre a salvação, e as etapas da salvação. Chegamos então na Trindade, onde no sábado retrasado, o pastor Felipe esteve aqui e nos falou sobre Deus Pai e apresentou a Deus como nosso Pai. Nós oramos uma oração muito conhecida por todos, uma oração que ela é muito orada, oração muito orada. Acho que é assim, que se diz. Mas a oração muito orada, a oração do Pai Nosso, onde nós ali reconhecemos e conhecemos Deus como um Pai que ama seus filhos, um Pai que sustenta os seus filhos. E nessa noite eu estou aqui, confesso que com uma missão um pouco difícil, porque falar de Deus Filho, ao longo da história da igreja, talvez foi uma das missões mais difíceis que os pais da igreja, os teólogos, os próprios apóstolos enfrentaram. Talvez foi uma das maiores lutas apologéticas que eles tiveram, e inclusive teve um apóstolo específico, o apóstolo João, que dedicou um livro inteiro para provar, vamos assim dizer, que Jesus era realmente Deus e Filho de Deus. Então, a grande diferença dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, para João, que também é o evangelho segundo João, é que João ele foca muito em provar que que Jesus é Deus e é o Filho de Deus. Então, veja, desde alguém que foi testemunha ocular do ministério de Jesus até hoje, esse é um assunto bem difícil de falar, bem vasto, bem extenso também. Espero que vocês tenham se preparado para ficar aqui até umas 11 para as 9. 11 para as 9, calma. 11 para as 9, não 11 da noite, Mas a gente vai, assim, de verdade, sendo muito honesto com vocês, é impossível a gente esgotar toda a cristologia, esse é o termo certo teológico, o estudo de Cristo, a cristologia. É impossível a gente esgotar isso em 40, 50, uma hora de pregação, é impossível. Então eu vou tentar fazer um rápido resumo daquilo que eu considero as principais questões a serem discutidas, a saber, e também vou, numa parte final, falar como isso implica nas nossas vidas, qual que é a grande aplicação que nós temos, reconhecendo, então, quem é o Deus Filho. Se você é uma pessoa que é didática, que você gosta de conceitos, gosta de anotar, talvez essa seja uma pregação que vai te ajudar, porque, eu não tenho preparado nenhum slide, mas eu vou tentar seguir uma ordem de pensamentos. E eu quero começar com algumas definições importantes até a gente chegar em Jesus, que é Deus Filho, Então, está escrito Deus Filho, Isso. Chamamos de Jesus. E para começar, eu quero dar uma rápida definição a respeito de Deus, Nós estamos falando aqui sobre Deus, que Deus, nós adoramos a Deus, cantamos sobre Deus, falamos de render a nossa vida a Deus, mas muitas vezes a gente não sabe muito bem definir a Deus. E a primeira coisa que eu tenho para dizer é que é impossível definir Deus, Nós somos tão limitados humanamente falando que não tem como a gente definir Deus. E ao longo da história, alguns teólogos foram tentando formar uma definição dentro da nossa limitação a respeito de quem é Deus. E tem uma definição que eu gosto muito, que diz que Deus ele é espírito, em si e por si, infinito em seu ser, glória,
bênção e perfeição. Ele é todo suficiente, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é insondável, Ele é onipresente, Ele é infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência. Ele é longânimo e cheio de bondade e verdade. Veja, esses são alguns dos adjetivos que nós temos para definir Deus. É muito difícil definir algo que nós nunca vimos, mas Deus é Espírito e em si, por si só, é infinito, com todas essas características que eu citei a você. Mas tem mais coisas que a Bíblia nos conta a respeito de Deus. A primeira, o pastor Felipe já ressaltou isso na introdução dele ao tema Trindade, é que só existe um único Deus. Nós vemos lá em Deuteronômio, no capítulo 6, a Shema para o povo de Israel, onde há ali uma grande instrução, um grande direcionamento de Deus para o seu povo. E ele fala, tem uma coisa que vocês precisam se lembrar para sempre. E eu quero que vocês falem sobre isso quando vocês acordarem. Eu quero que vocês escrevam isso nas paredes das suas casas. Eu quero que vocês conversem sobre isso com seus filhos. E o que ele diz é, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, só existe um Deus, só existe um Senhor sobre esse mundo, sobre essa terra, sobre o universo, sobre as nossas vidas, que é Deus, né? Esse Deus que a gente tenta tanto definir. Inclusive, o pastor Felipe comentou que não havia nenhuma palavra que fosse possível de definir Deus, mas a gente tenta. Ao mesmo tempo, que Deus, Ele é um único Deus, a Escritura revela um Deus que Ele é trinitário. O que isso quer dizer? Ele é um Deus em 3 pessoas. As distinções entre essas pessoas não estão nos níveis de divindade. Um não é mais Deus que o outro, pois todas as 3 pessoas são igualmente Deus. Aqui a nossa cabeça ela começa a entrar num parafuso, porque até hoje tenta-se explicar a Trindade de uma forma comparativa, mas a gente não consegue explicar. Mas o que se sabe e o que a Bíblia nos revela é que há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 são um Deus, de mesma substância, poder e glória. Então, as Escrituras nos revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai. Nós ouvimos falar desse Pai, um Pai que nos ama, um Pai que nos cuida, um Pai que sustenta e criou todo o universo. E a Bíblia nos diz que o Filho e o Espírito também são Deus. E a Bíblia atribui ao Filho e ao Espírito os mesmos nomes, os mesmos atributos, obras e também a adoração devida ao único Deus que existe. Então, eu vou chamar de confusão, mas nessa limitação do nosso pensamento, existe um só Deus. E Ele se revela a nós em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Todos são Deus e só existe um Deus. Todos é Deus, né? Foi assim que a gente aprendeu sábado retrasado, desculpa. E dentro, então, dessas 3 pessoas da divindade, a gente tem a relação entre Pai e Filho. Né? Tem um versículo que explicita bem essa relação entre o Pai e o Filho. Em João, capítulo 5, versículo 26, a Bíblia diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então nós vemos que existe um Deus eterno, sempre existiu, e existe um Filho que também sempre existiu, Ele sempre teve vida. Então, uma das grandes heresias que foi combatida pela igreja era em tentar diminuir o Filho em importância. Mas veja, essa com certeza é uma relação causal, porque só existe Pai se existe um Filho. Então, se o Pai ele é eterno, o Filho também tem que ser eterno. Vocês conseguem compreender isso? Eu sei que parece um pouco difícil, mas não, pelo menos isso aqui, no aspecto Trindade, não é tão difícil assim. Essa relação é uma relação causal. Para existir um Pai, precisa ter um Filho.
Então, João 5:26 revela que pai e filho sempre existiram. É uma relação que é impossível de se desconectar uma da outra. Mas, entendendo então que o Filho, a qual nós conhecemos como Jesus, entendendo que esse Filho sempre existiu, sempre foi Deus, sempre teve vida em si mesmo, e ele tem os mesmos atributos, os mesmos nomes de Deus, a gente pode ir para uma próxima etapa de saber como que a gente viu tudo isso. Porque o Filho de Deus, ele se revelou a nós de uma maneira diferente. Se existiam, então, aspectos da natureza e da palavra escrita, do Espírito a respeito de como o homem pode conhecer a Deus, agora no Filho nós temos um novo tipo de revelação da parte de Deus. É o que as pessoas chamam da revelação especial de Deus. Porque esse Filho de Deus, que é Deus, agora se tornou um ser humano. Ele se fez como um de nós. Ele veio a esse mundo como um homem. Ele tomou para si um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e da sua substância, nascido dela, nascido de uma mulher, de ser humano, ele veio a esse mundo e se revelou. E veja, existem alguns propósitos em Deus se revelar ao homem na sua encarnação. Então a gente vai chamar de encarnação o fato de Deus, esse ser poderoso, esse Espírito, que nós vimos agindo antes de todas as coisas, na eternidade e para a eternidade, ele agora vem se revela a sua criação numa pessoa. E existem alguns propósitos nessa revelação. Então, eu vou citar alguns. Primeiro, o que ficou bem claro: revelar a Deus ao homem. Segundo, providenciar um exemplo de vida ao homem. Então, se nós temos alguma noção de como viver, é porque esse exemplo foi providenciado pelo próprio Deus na pessoa de Jesus. Jesus veio a esse mundo, ele andou por aqui por alguns anos e nos ensinou, nos deixou um modelo de vida. Como nós devemos tratar uns aos outros, como nós devemos tratar as nossas famílias, como deve ser também o nosso relacionamento com o próprio Deus. Ele deixou esse exemplo para nós. Ele veio também a esse mundo com um propósito, ele precisava reconectar o homem a Deus. Ele veio então realizar um sacrifício pelo pecado do homem, para que o homem pudesse mais uma vez ter comunhão com Deus. Ele veio para destruir as obras do diabo, isso está lá em 1 João capítulo 3. Ele veio também identificar-se com o homem. Ele veio padecer das nossas dores. Então a gente vê na Bíblia um relato de que Deus, ele chorou. Na pessoa de Jesus, Deus, ele foi capaz de chorar. Ele sentiu dores no seu corpo. Ele passou por períodos de agonia extrema, a ponto de suar sangue. Então, ele veio a esse mundo também com o propósito de se identificar com aquilo com que eu e você passamos. E ele também veio para cumprir várias profecias que foram ditas a seu respeito. Então, o Antigo Testamento é cheio de mensagens a respeito de um enviado de Deus, o Messias, o Cristo, o ungido do Senhor, que em algum tempo, no tempo oportuno, vamos assim dizer, ele viria a essa terra para revelar a Deus a nós. E, por último, um dos propósitos da encarnação seria adquirir para si o currículo exigido, vamos assim dizer, que o credenciasse como juiz de toda a humanidade. Então, de tudo aquilo que Jesus fez e viveu, da maneira como ele viveu, o fato dele ter ressuscitado depois de morrer, e nós vemos testemunhas oculares de Jesus ressurreto, tudo isso o credenciou como um justo juiz perante todos os homens. Pausa para a água. Aproveite e hidrate a sua garganta também, está muito seco. Mas não vá lá fora se você está sem água. Devia ter feito isso antes.
Então, veja bem, Jesus, Filho de Deus, que é Deus, ele veio a esse mundo como eu disse, um mediador, um conector, um reconector entre Deus e o homem. E ele, sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância do Pai, no cumprimento do tempo ele se fez homem, e assim foi, e ele continuou sendo Deus. O homem, em Deus e homem, duas naturezas perfeitas e distintas em uma só pessoa para sempre. Na teologia, o pastor Felipe falou disso, nós chamamos isso de união hipostática. Então, Jesus foi 100% Deus, 100% homem. E aqui a nossa limitação humana, ela chega no seu ápice, mas isso é o que a Bíblia nos mostra. Jesus foi 100% Deus, 100% homem. Porque era necessário que o mediador entre o homem e Deus fosse homem, para poder reerguer a nossa natureza e cumprir a lei. Ele precisava sofrer e interceder por nós em nossa natureza. Como eu disse, simpatizar com as nossas enfermidades. Mas também era necessário que esse mediador fosse Deus, porque somente Deus poderia fazer tal feito. Então, para que as obras próprias de cada natureza, a natureza humana de Deus e a natureza divina, vamos assim chamar, fossem aceitas por Deus em nosso favor. E que nós pudéssemos confiar nelas plenamente, tendo uma garantia, uma certeza de que foi Deus de forma inteira que passou e falou tudo que nós ouvimos e aprendemos até agora. Então, nessa introdução teológica, e a introdução está chegando ao fim, a gente vê essas duas naturezas de Deus, Deus Pai, a natureza humana e a natureza divina, onde elas se encontram na pessoa de Cristo, que em si mesmo cumpriu tudo o que era necessário para que o homem pudesse se reconectar a Deus. Então, você lembra aquilo que nós cremos enquanto igreja, que Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas, Ele criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança o criou. Então, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Houve um momento na história, um momento que realmente aconteceu, onde homem e mulher pecaram. E nós entendemos o que a Bíblia diz, que o pecado ele desconectou o homem e a mulher de Deus. E essa reconexão ela precisava acontecer. Mas homem nenhum poderia fazer isso a não ser se fosse Deus. Então Jesus veio a esse mundo, sendo Deus, e se fez homem para poder fazer essa reconexão. Basicamente é isso. Basicamente é isso. A gente tem, ao longo da Bíblia, algumas evidências da divindade de Jesus Cristo. A gente vê a própria palavra Yahvé, que o pastor Felipe comentou, ela é usada para se referir a Deus Pai no Antigo Testamento, mas ela também é usada para se referir a Jesus no Novo Testamento. A gente vê nas profecias, nas afirmações proféticas como Deus eterno. A gente vê afirmações do próprio Jesus acerca da sua divindade no Novo Testamento. A gente vê Jesus sendo apontado como Criador e preservador do universo. A gente vê o texto bíblico nos apresentando Jesus como verbo e dizendo o verbo era Deus. Quando Tomé ele se encontra com Jesus, ele diz Senhor meu e Deus meu. A gente vê isso na onisciência de Jesus, João capítulo 2, Jesus sabendo de todas as coisas. Na autoridade para perdoar pecados e expulsar demônios. E a gente vê também em Atos no capítulo 20, a Bíblia nos relatando que o sangue de Jesus é o sangue de Deus. Então, a Bíblia está repleta de sinais e comprovações de que Jesus Cristo, Ele era Deus. É claro que todos esses conceitos teológicos, e eu apresentei só alguns deles para vocês, envolvem muitas fundamentações feitas ao longo de centenas de anos de teologia. Como eu disse,
a gente não tem tempo aqui para ver toda a parte apologética sobre a cristologia, mas é muito interessante que você, em algum momento, se dedique a estudar mais sobre isso. Os pais da igreja, eles realmente se debruçaram em ter uma defesa da fé de Jesus como Filho de Deus. Eu acho que isso é um bom sinal e um sinal importante para nós, que nós devemos também ter uma maior compreensão a respeito desse assunto. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Que coisa, né? 15 minutos de palavra e a gente nem tinha aberto a Bíblia ainda. Vamos então abrir nossas Bíblias em João, no capítulo 1. Se você abriu rápido, aproveita e toma uma aguinha. Bom, nós estamos numa série temática, então as nossas pregações estão sendo por temas, mas hoje, a partir de agora, no caso, né, nós vamos fazer duas mini exposições, vamos assim dizer. A primeira vai ser no livro de João, capítulo 1, o versículo 1. Todo mundo está aí comigo? Abriu a Bíblia? Aquela famosa história. Quem achou, diz amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. O amém foi maioria esmagadora. Então, vamos lá. João capítulo 1 diz assim, a gente vai ler do 1 ao 3 primeiro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora a gente vai pular lá para o versículo 16, ainda em João capítulo 1. Diz assim, vamos ver o versículo 14, 2 antes. Diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aí o versículo 16 diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Então, na parte de abertura do Evangelho de João, nós vemos duas verdades maravilhosas. A primeira é que o próprio Verbo, Jesus, né, lá ele fala que é Jesus Cristo o Verbo, ele era Deus, ele é Deus. E o próprio Verbo, o próprio Jesus, ele realmente criou este universo. Pai e Filho agindo em conjunto. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, a Bíblia dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui em João capítulo 1 nós vemos, no princípio era Deus, o Verbo era Deus, ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que existiria seria feito. Então, essas realidades paralelas de que Jesus é Deus e de que junto ao Pai ele criou todas as coisas, elas, de uma forma assim, muito objetiva, elas são o ponto alto de toda a Escritura. E eu quero direcionar você essa noite toda para que você saia daqui com esperança no seu coração. Com esperança no seu coração, porque aqui o texto bíblico está nos dizendo que nós não precisamos nos preocupar demais com o estado desse mundo, porque existe um Deus que se revelou a nós. Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele não cria as coisas por acaso e larga por aí. Ele continua no controle de tudo, Ele é soberano sobre tudo e todos. O mal desse mundo, ele está condenado. O pecado, ele entrou nesse mundo e trouxe consigo a morte. Mas aqui o texto nos diz que
o Senhor Jesus, nós vimos nele a glória do Pai, e essa glória que um dia irá voltar para viver entre nós, é uma garantia para os nossos corações. Veja, o fato de Jesus existir, o fato de Jesus ser realmente Deus, é motivo para o nosso coração ser totalmente transformado da desesperança, da desilusão, para uma vida com propósito, uma vida com algo maior, com uma esperança em nós. É significativo que este verbo, esse Deus, a palavra dita, né, ele tomou carne humana, e ele, como a própria palavra diz, nós vimos a glória do Pai porque ele habitou entre nós, a glória de Deus andando entre os homens. Olha que loucura que aconteceu quando Jesus veio a esse mundo. E nele, a bondade graciosa do Pai, a bondade graciosa que nós conhecemos, a fidelidade de Deus foi revelada aos homens, foi revelada a nós na pessoa de Jesus Cristo. Deus se tornou homem e trouxe a salvação dele mesmo para nós. E enquanto nós meditamos nessa realidade tão incrível, os nossos problemas, os problemas deste mundo, eles começam a ser colocados em uma nova perspectiva. A plenitude de Deus veio em Jesus. O que era impossível ao homem de saber e ver, Jesus veio para nos revelar. A bondade graciosa de Deus, como eu disse, essa fidelidade não são mais apenas aspectos teológicos ou coisas que os homens ouviram falar. Quando Jesus veio a esse mundo, a realidade de Deus também veio junto. Aquilo que antes eram apenas expectativas, aquilo que antes eram experiências não aleatórias, mas experiências esporádicas de pessoas que tiveram algum tipo de contato com a divindade ao longo da história, agora em Jesus isso se tornou pleno e revelado. Aquilo que antes poderia não passar apenas de um ritual, apenas de um culto religioso ou de uma experiência por um momento, agora ganhou plenitude em forma de gente. E isso, meus irmãos, é algo incrível para nós. Como eu disse, isso muda a perspectiva inteira de uma vida. E nós vemos aqui o versículo 16, dizendo que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Olha que coisa incrível, todos nós temos disponíveis a nós a plenitude de Deus na pessoa de Cristo Jesus, e isso é de graça, é graça sobre graça, ou seja, você não tem que pagar nada para ter acesso à plenitude de Deus. Se você crê que existe um ser superior que governa todas as coisas, que criou o universo, se você não pensa que isso é simplesmente mais uma aleatoriedade, saiba que todo esse poder, ele está disponível para você de forma gratuita. E uma rápida conclusão que nós podemos chegar é que agora nós devemos tomar aquilo que Deus nos oferece, à medida da forma com que nós cremos nele. E o versículo 18 diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Então veja, conhecimento de Deus, agora ele foi exposto, ele foi aberto aos homens, na pessoa de Jesus Cristo. E nós todos temos acesso às bênçãos divinas na pessoa de Jesus. Então, se Deus se revela ao homem exclusivamente de forma especial por meio de Cristo, segue a nós que nós também devemos buscar todas as coisas de Deus na pessoa de Jesus. Ao vermos que a expressão de que ninguém jamais viu a Deus, isso não é somente uma questão de visão externa dos nossos olhos, mas de que nenhum homem jamais tinha contemplado a grandeza e a plenitude de Cristo. Nós vemos pessoas tendo algumas dessas experiências, como eu disse, no Antigo Testamento. Moisés chegou muito perto, foi permitido a ele ver a sombra. Nós vemos algumas teofanias, essas manifestações de Deus, do anjo do Senhor.
mas ninguém de fato conseguiu ver a plenitude de Deus. Até que, há 2000 e pouquinhos anos atrás, ele decidiu se revelar de forma plena ao homem. E veio em forma de homem, andou entre nós, com graça, com bondade, com amor, e nós temos acesso a isso. E aqui há uma expressão muito interessante, e até uma expressão apologética, né? O Deus unigênito. Então, essa declaração, visto que o conceito de Deus ele implica eternidade, unigênito é o único filho, né? Esse conceito de Deus aqui aplicado é para expressar que Jesus ele é Deus, o Deus unigênito, que sempre existiu, o Filho de Deus nessa relação que eu disse pai e filho. E aqui, mais uma vez, a própria Bíblia explicando a respeito de quem é Deus. Então, é muito, muito lindo nós vemos essa revelação. Aqui na nossa Bíblia, no final do versículo 18, eu li que está junto do Pai, né? O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Tem algumas expressões, algumas traduções que apresentam esse texto como o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E essa expressão é tão linda porque você não deita no colo de qualquer pessoa, tá? Isso, assim, entre homens e mulheres isso é óbvio, mas entre homens e homens também esse lugar aqui é uma região de intimidade. É um lugar que revela algo a respeito da relação entre Deus Pai e Deus Filho. Ele nos mostra que Jesus ele pode comunicar a Deus porque de fato ele o conhece, porque ele está no seio do Pai, ele está numa região de intimidade onde poucos têm acesso, mas agora, por causa dele, esse acesso passou a ser a todos nós. Isso é ou não é uma grande bênção para nós? Sim, né? Que lindo, né? Aquilo que antes não era permitido ao homem ver, foi revelado em Jesus. Isso é muito bom. E, como eu disse, traz esperança para os nossos corações. Então veja, João, ele começa o seu evangelho, começa a sua narrativa a respeito de Jesus, fazendo questão de deixar claro quem era Jesus, qual era o papel dele na criação do mundo, qual era o papel dele na divindade, qual era o papel dele ao apresentar-se aos homens. Então Jesus era Deus, é Deus, sempre foi. Ele estava envolvido em cada aspecto da criação. Ele ele tem vida eterna em si mesmo. Ele tem uma relação direta com o Pai. E ele veio a esse mundo cheio de graça, cheio de bondade e se revelou a nós. Então, essa seria a minha apresentação a respeito de quem é Jesus, a respeito de quem é o Deus Filho. Tudo isso foi revelado a nós aqui em João capítulo 1. E essa, então, é mais uma etapa vencida da nossa pregação. E eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Então, você vai pular algumas páginas para frente. Porque agora eu quero falar quais são as implicações de Jesus ser Deus, de Jesus ser o Filho de Deus, de Deus ter se revelado a nós em forma humana, 100% homem. O que isso implica a nós? E eu vou falar basicamente sobre duas implicações que nós temos aqui. Então, a musiquinha, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Quem aí decorou os livros da Bíblia com essa musiquinha? Ela é muito eficaz, né? Até hoje. Se você tem dificuldade, digita lá, crianças diante do trono e Bíblia. Você já vai achar. Certo.
Então, nós vamos ler ali a partir do versículo 13. É interessante você ver o título que algumas Bíblias trazem, né? A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Eu vou chamar aqui de a supremacia de Cristo. Então, o versículo 13 da carta de Paulo aos Colossenses diz assim. Posso ler? Amém? Amém. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então ele, esse Filho amado de Deus, que é Deus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Eu quero ressaltar mais uma vez que o assunto posição de Cristo na divindade, vamos assim chamar, sempre foi um tema muito difícil e gerador das maiores heresias na história da igreja. Inclusive, as grandes divisões que aconteceram na igreja, até anterior à reforma, foram por causa disso. E contra os hereges que ameaçavam a igreja aqui de Colossos, a igreja dos Colossenses, e proclamavam a insuficiência de Cristo. Não, ele não é tão Deus assim. Ele é um homem, ele não pode ser Deus. Paulo aqui, nessa passagem, nesse início da sua carta, ele faz questão de ressaltar a suficiência total de Jesus Cristo para todas as coisas, inclusive para a salvação do homem. Aqui ele fala que nele nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, essa salvação, ela engloba não só nós sermos libertos da ira de Deus, livres da sentença que estava sobre nós, como eu disse, o pecado, ele rompeu a relação do homem e o pecado, ele nos leva à morte. Mas agora o texto nos apresenta que a regeneração do homem através da pessoa de Jesus Cristo, ela é total. Ele não só nos liberta do pecado, mas ele nos dá uma condição de viver uma nova vida, uma vida plena. Tudo isso é por causa da pessoa de Cristo. E em Jesus, nós vemos no Filho, Deus ele teve o prazer em reconciliar consigo todas as coisas. E quando ele diz todas as coisas, ele quer dizer todas as coisas. Todas significa todas. Existe exceção em todas? Não. Todas é todos. Então, em Jesus, Deus quis reconciliar consigo mesmo todas as coisas. E as duas implicações que nós vamos ver nesses próximos minutos, a primeira delas é a soberania de Cristo sobre a criação. A soberania de Cristo sobre a criação. O texto aqui nos fala que Jesus, o Filho amado, que é imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Aquilo que é visível e invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, nós vemos aqui que é inteiramente razoável a nós dizer que o Filho não é apenas um agente divino da criação, e ele mas ele também é o alvo da existência de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é Senhor soberano sobre todas as criaturas, sobre toda a criação.
mais uma vez nós vemos aqui mais uma comprovação da existência eterna de Jesus, porque se por meio dele todas as coisas foram criadas, logo ele precedeu no tempo todos os seres criados. Então aqui a gente pode ver isso. E não só isso, a Bíblia vai nos mostrar Jesus como o alfa e o ômega, o princípio e fim, mas não apenas numa relação de tempo, de início e de fim, mas de causa. Que sempre, do princípio ao fim, Jesus sempre foi o alvo de todas as coisas. E esse texto, ele mais uma vez, ele ressalta a nós a esperança que eu disse quando nós lemos João capítulo 1. Existe unidade, existe propósito em toda a natureza e em toda a história. O mundo, ele não é um caos, ele é um cosmo. E cosmo é uma palavra que significa, em um dos seus significados, ordem. Esse é um universo ordeiro, é um sistema. É claro que nem sempre isso aparece para nós de forma exterior. Às vezes a natureza, ela parece estar assim nua e crua. Às vezes parece que há desarmonia e desordem. Mas se nós olharmos com olhos apurados a respeito daquilo que a Bíblia diz sobre quem é Jesus e sobre o funcionamento não só da nossa vida, mas de todo o universo, isso aqui com certeza não é caos. Isso aqui com certeza não é caos. Você pode até acreditar a gente poderia discutir sobre as teorias, sobre a forma como o universo foi criado, mas eu não consigo ver, e a Escritura me diz isso claramente, que não foi sem propósito, nada veio do acaso, tudo veio com um propósito muito claro e tudo está sob o controle da pessoa de Jesus Cristo, que é Deus. Você sabe, para que algumas plantas perpetuem a sua espécie, elas precisam de determinados insetos. Talvez alguma das perguntas que eu tenho preparado para Jesus, quando nós nos reencontrarmos na plenitude dos tempos: por que existe o pernilongo? Por que a barata tanto nos incomoda e amedronta muitos? E muitos, porque eu sei que existem vários homens que têm medo de barata. Mas existe um propósito na existência delas. Eu ainda não descobri, mas tem. O urso polar, ele é capaz de viver sobre superfícies congeladas, sobre onde existe gelo e neve, porque na pata dele tem pelo que o ajuda tanto a se aquecer, então a pata dele não congela, e ele consegue andar sobre essas superfícies. Meus irmãos, isso não é caos, isso não é acaso, isso é cosmo, isso é ordem divina sobre a criação. Porque por meio dele e para ele, todas as coisas foram criadas. Meus irmãos, eu poderia citar tantos exemplos. Plantas que sobrevivem em meio ao deserto porque suas raízes são profundas o suficiente e o seu exterior também é preparado para que a evaporação da água demore mais. Enfim, são vários casos que a criação grita a existência, uma relação de propósito em todas as coisas. Você pode até achar que não, mas sim. A coerência em toda a parte do universo. Mas isso também é verdadeiro nos acontecimentos diários da história. E aqui também as coisas não parecem ser como elas são. Porque com frequência a confusão parece dominar a história da humanidade. E nós vemos guerras, nós vemos genocídios, nós vemos destruição, nós vemos sofrimento, nós vemos doenças, vemos angústia e dor, doenças que devastam as pessoas. Os jornais estão repletos de roubos, assassinatos, crimes hediondos. E quando nós comparamos o universo a uma engrenagem, parece que está faltando graxa, porque as coisas não estão andando como deveriam ser. Mas é certo que um dia, no tempo oportuno, na plenitude dos tempos,
todas as coisas terão reveladas a sua ordem e seu destino final. Nós vemos em Isaías o texto, versículo capítulo 11, dizendo que o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, uma criancinha guiará esses animais, eles não farão mal nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra vai estar cheia do conhecimento de Yahvé, como as águas cobrem o mar. Porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A sua vida pode até parecer, o mundo pode até parecer que está em desordem, mas Jesus, ele não perdeu o controle. Todas as coisas, a gente lê em Efésios capítulo 1, estão convergindo na pessoa de Cristo. E essa é a nossa esperança de uma vida melhor. Sabe, meus irmãos, as coisas têm essa aparência de caos, mas elas não são. Tem um escritor da Bíblia, William Hendrickson, ele diz que a gente talvez devesse comparar o nosso mundo com uma peça de tecelagem. Vocês sabem o que é isso? Peça de tecelagem? Não? Então eu vou usar um outro exemplo. Quem aqui já assistiu Art Attack? Que era um programa que tinha no Disney. Disney era Disney ou era Jetix? Já era Disney, né? O Art Attack era um programa da Disney onde ele te ensinava a usar vários elementos para você transformar aquilo em arte. Mas todo o programa tinha um quadro que era muito interessante. Um rapaz, ele pegava um tubo de sal infinito, sei lá se é sal, né? Mas um tubo de sal infinito, ele ia para um chão preto e ele começava a tacar sal no chão assim. Parece um bobo, né? Uma palavra leve, bobo, né? E ficava fazendo sal assim. Você fala, cara, esse cara é um maluco, né? E ele ia espalhando sal. Você fala, cara, isso não tem sentido nenhum. Aí, de repente, a câmera abria assim e era, sei lá, um desenho que eu não conseguiria fazer nem com os melhores lápis do mundo. Mas era uma coisa linda, uma coisa ordenada, encantava, tinha beleza. Os nossos olhos ficavam, uau, foi isso que ele fez. E talvez a gente devesse olhar o mundo assim. Deus, o derramador de sal, Jesus, ele veio a esse mundo e começou a derramar sal. E as coisas parecem confusas, parecem desordenadas, mas ele não perdeu o controle da criação dele. E essa é uma firme esperança para o nosso coração. Isso pode até parecer tolice. Pode até parecer tolice para o homem carnal, mas aqueles homens que têm fé, para eles não. O texto diz em Hebreus capítulo 2, agora nós não vemos ainda todas as coisas sujeitas a ele, mas nós contemplamos Jesus, coroado de glória e honra. A gente não consegue ver tudo, mas as coisas fazem sentido. A segunda implicação, é a soberania, a supremacia do Filho sobre a igreja. Isso é importante para nós. Porque a partir do versículo 18, Paulo vai dizer que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia sobre todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer sobre os céus. Paulo, as cartas na Bíblia, elas não estão na ordem que elas foram escritas, em relação ao tempo. E aqui da carta de Colossenses é a primeira vez que Paulo faz essa relação cabeça e corpo. Ele já usou isso, ele usa isso em outros, mas é a primeira vez em Colossenses que ele faz isso. E aqui nós vemos que a igreja, nós, o corpo de Cristo, nós não estamos andando de forma aleatória também. Nós não estamos andando seguindo a aparente desordem do mundo. A igreja tem um cabeça. A igreja tem alguém que a controla, a igreja tem comando. A igreja não está por aí andando sem sentido, sem rumo.
Cristo é o cabeça da igreja, Ele comanda cada um dos seus membros. Cristo faz com que a sua igreja viva, que a sua igreja cresça. Ele exerce autoridade. Ele exerce autoridade sobre esse corpo. E Ele comanda todas as coisas também que são de interesse da igreja. Então, olha, se o Filho de Deus é o cabeça da igreja, então ela não é de modo alguma independente de Deus ou dependente de qualquer outra criatura. Nós todos estamos sujeitos à autoridade de um, e é a autoridade de Jesus Cristo. E essa é uma clara implicação contra os falsos mestres daquela época, mas também para o nosso coração, que nós devemos nos lembrar que o Filho de Deus é quem nos controla, quem controla a sua igreja. Nós sabemos, o pecado arruinou o universo, mas por meio do sangue derramado naquela cruz, o pecado foi vencido. E agora nós devemos parar de procurar Jesus em outros lugares, em outras partes. Devemos parar de procurar Deus em outros lugares, porque Ele habita entre nós. Ele habita na sua igreja. Eu preguei sobre isso em novembro do ano passado, Efésios capítulo 1, no versículo 23, diz que a igreja é a plenitude de Jesus, e isso ainda para mim é tão assombroso, é algo tão grandioso, tão poderoso, que me causa um temor muito grande, em saber que nós somos a plenitude de Cristo aqui na terra. Então a igreja de Jesus, ela não vive do jeito que ela quer. A igreja de Jesus não anda do jeito que ela quer. Ouça, o seu PGM não é seu. As pessoas que você cuida não são suas. Eu não tenho ovelha. Eu não tenho discípulos meus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos todos debaixo da autoridade de Cristo. Nós não andamos do jeito que nós queremos. Nós nos sujeitamos à autoridade do cabeça, porque Ele reivindicou isso desde a criação, mas quando Ele morreu na cruz para fazer algo que ninguém poderia fazer, nem por si mesmo e nem por outra pessoa. Cristo é a única autoridade que pode governar a igreja. E a nossa missão é manter os nossos olhos firmes naquele de quem dependemos e nos sujeitamos. Sabe, quando nós olhamos esse texto dizendo que em Cristo Jesus reside toda a plenitude, e agora Ele reconcilia consigo mesmo todas as coisas no céu e na terra, nós entendemos que não existe para nós nada mais miserável do que viver alienado à pessoa de Jesus. Ele declara que nós somos abençoados unicamente, exclusivamente na pessoa do Filho. Cristo, Ele é o único autor da reconciliação do homem com Deus. O mediador entre Deus e o homem é o Filho de Deus. É claro que todas essas reivindicações a respeito da pessoa de Cristo, inclusive da glória dele ser para Ele, como eu disse, por meio dele, para Ele, todas as coisas. Romanos 11, 36, o texto diz, né? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória para sempre. Amém. Isso pode até soar para nós de uma forma meio confusa a respeito do por que nós existimos então. Qual que é o nosso papel aqui? Primeiro, nós precisamos lembrar que existe sim um propósito para o homem. Eu gosto de vez em quando de relembrar isso, né? O propósito final, o último do homem, é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Em Isaías 43, versículo 7, nós vemos Deus dizendo: eu os criei para a minha glória. Mas a gente precisa entender que o ápice da glória de Deus, a glória revelada de Deus a nós, e a Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 1, que o Filho, Ele é o resplendor da glória do Pai. A glória de Deus, ela foi manifestada de forma em última, sabe como? Em graça. Em graça. Graça. Lembra, graça é um favor imerecido. Alguém fez algo por você que você não merecia. E aqui está o que muda toda a ideia
egomaníaca, vamos assim dizer, que a gente possa ter sobre Deus. Porque se tudo é para a glória dele, e a glória dele foi revelada a nós em graça, isso quer dizer que Deus nos ama muito mais do que a gente consegue imaginar. É a glória de ser o cabeça da igreja, mas não é porque ele quer simplesmente controlar a sua vida, mas é porque a cabeça do corpo comanda todos os nossos sentidos de suprimento, as nossas emoções, as nossas alegrias e tristezas, o nosso corpo. E Jesus, ele está falando assim: eu quero controlar a minha igreja, eu quero guiar a minha igreja num caminho de alegria e de santidade, num caminho de alegria eterna, de paz eterna. Aqui fala que ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Sabe o que isso quer saber? Aqui Paulo não usa a expressão unigênito, único, mas o primeiro, porque por causa de Jesus nós podemos viver de novo. Ele ressuscitou e agora ele fala: vocês todos podem viver comigo. Vocês todos podem ressuscitar dos pecados que vocês viviam para ter acesso à vida eterna através de mim. É a glória de derramar o seu sangue para trazer paz ao homem e de nos apresentar um novo mundo melhor com ele, oferecendo a todos nós a possibilidade de perdão dos pecados, de nos tirar das mãos do inimigo. Nas palavras de John Piper, ele diz: igreja, Jesus Cristo é o nosso Deus. Jesus Cristo é antes de todas as coisas. Jesus Cristo mantém tudo unido. Jesus Cristo criou tudo para exibir a supremacia e a glória de Jesus Cristo. Isso não é egomania, isso é amor. Porque o ápice dessa glória é a glória da graça. É a glória de Cristo suprindo tudo o que a sua igreja precisa para ser santa e feliz para sempre. É a glória de triunfar sobre a morte, trazendo milhões de pecadores à vida eterna. É a glória de estabelecer um novo céu e uma nova terra, uma nova criação, toda ela sujeita ao senhorio de Cristo. E o que Ele quer de nós nessa noite? Ele quer que nós respondamos a isso. É muito interessante porque uns versículos antes, versículo 9, Paulo fala que ele estava orando por essa igreja. Antes de falar sobre a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo sobre todas as coisas, Paulo fala que ele estava orando por essa igreja. E nesse versículo ele ora para que essa igreja transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus, que eles tenham sabedoria, entendimento espiritual, para que eles possam frutificar em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, para que essa igreja possa ser fortalecida com poder, segundo a força da glória de Deus, para que essa igreja tenha perseverança, tenha paciência, tenha alegria, porque nós somos, por causa de Deus, por causa de Jesus, a nós foi permitido participar da herança que Ele tem disponível a nós. A nossa oração alvo é essa: que nós possamos todos transbordar do conhecimento de Deus e viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu concluo essa mensagem de hoje com uma citação de Abraham Kuyper e um versículo de João capítulo 14. Abraham Kuyper diz assim: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, Jesus, Deus, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu, é meu. E em João capítulo 14, versículo 19, Jesus diz assim para os seus discípulos: porque eu vivo, vocês também viverão. A mensagem de esperança de Deus para nós essa noite é que tudo aquilo que Ele planejou certamente acontecerá na minha e na sua vida, porque Ele se revelou a esse mundo como homem, Filho de Deus. Eu e você, nós temos em quem nos apegar. Nós temos esperança de que a nossa vida não é um caos, de que esse mundo não é um caos,
de que nós não estamos perdidos. Nós podemos passar por aflições, nós podemos passar por lutas, por dores, nós podemos até morrer. Nós podemos até morrer. Porque a morte é algo esperado para esse corpo que nós temos. Mas existe uma promessa, e essa promessa não é igual às promessas que homens fazem. É uma promessa do Deus Criador de todo o universo, que sustenta todas as coisas, onde todas as coisas foram criadas por meio dele. Todas as coisas subsistem nele. A promessa é: eu estarei com vocês em todo o tempo. A promessa é: eu tenho preparado um novo céu e uma nova terra, onde eu vou habitar com vocês. Eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo. Não haverá mais tristeza, dor, lágrimas, choro. Vocês vão viver em plenitude de vida. É essa promessa que eu tenho para você. E sabe, meus irmãos, nos dias difíceis, nos dias de luta, eu me agarro nessa esperança de saber que Deus não perdeu o controle. Quero que você fique em pé no seu lugar. A Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 16, um texto muito conhecido. Eu falei que ia terminar em João 14, 19, né? Mas aí eu lembrei desse versículo. A Bíblia diz que Deus tanto amou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele nos revelou o Seu Filho. Mas não só isso. Ele fez com que o Filho dele pagasse um alto preço, para que todo aquele que nele cresce na pessoa de Jesus, mas não só cresce na pessoa de Jesus, mas cresce na sua obra. Eu quero relembrar algo importante para você. Ou você acredita que Jesus é Deus, ou Ele é um louco. Você não pode tratar Jesus apenas como um bom homem. Você não pode tratar Jesus apenas como um revolucionário, ou alguém só que veio pregar o amor e a paz à humanidade. Ou Jesus é Deus, ou Ele é louco. E Ele fez questão de deixar isso bem claro. Ele fez questão de deixar isso bem claro. Mas esse Deus revelado a nós, Ele tanto nos amou que Ele falou: ninguém vai tirar minha vida, eu mesmo a dou, para que todos esses possam viver comigo. Eu quero que você saiba disso essa noite. Quero que você saiba disso, que Jesus te ama, que Deus te ama, e Ele entregou a si mesmo para que você pudesse ter vida com Ele. Como eu disse, a gente tem algumas respostas a dar a Ele. A primeira, uma mais simples, seria para você que nunca teve um contato com Jesus. Você já ouviu falar sobre Deus? Você até acredita que existe um Criador sobre o universo, né? Tem pessoas que acham que realmente tudo é caos, que quando isso aqui acabar, talvez vai ser uma nova explosão, vai sumir, vai voltar a ser nada. Não tem nada. Um buraco negro vai engolir a gente. Eu acredito que existe um Deus que criou todas as coisas. E Ele não é um Deus impessoal, pelo contrário. Ele é tão pessoal que Ele se revelou em forma de homem. Ele te ama e Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer conversar com você, Ele quer que você ouça as palavras dEle. Até que já estão até ditas aqui. E Ele quer que você abra o seu coração e o receba. Eu queria saber se nessa noite tem alguém aqui que gostaria de confessar Jesus Cristo, Filho de Deus, como Senhor e Salvador, não só do mundo, mas da sua vida. Tem alguém que nunca fez isso e gostaria de fazer isso essa noite pela primeira vez? Não tem problema, não fique constrangido. Eu gostaria que, se você quer fazer isso, levantasse uma das suas mãos, porque eu queria orar junto com você. Não é um convite para você entrar por uma religião, não é um convite também para você ser membro da nossa igreja, embora a gente amar isso, mas é um convite para você mudar o rumo da sua vida. Talvez você olhe para a sua vida hoje e realmente você só enxerga caos, bagunça e confusão. Eu vou viver para mim mesmo, vou juntar o máximo que eu puder de dinheiro e gastar do jeito que eu quiser e ser feliz, e o mundo vai acabar. E é isso. Mas hoje tem uma possibilidade de você viver uma vida eterna
de paz, de alegria, de amor e bondade e graça. Isso está disponível. Tem alguém que gostaria de fazer isso essa noite? Eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Tem alguém? Amém. Tudo bem. Mas agora vem um convite para a igreja toda. Nós vamos cantar uma canção. É uma música que talvez ela nem é tão conhecida, embora ela seja do Diante do Trono com Morada, duas bandas que são bem famosas, né? Mas é uma música que fala a respeito da nossa rendição diante da pessoa de Jesus. Eu acho que num tempo tão importante como nós estamos vivendo, você sabe, a nossa igreja está num processo de sucessão pastoral. Nós estamos orando, jejuando para que Deus nos guie nesse novo tempo, numa nova pessoa que o próprio Deus vai escolher para ser o anjo da igreja, para ser o representante dele sobre essa casa, sobre a primeira igreja batista. E num tempo tão delicado quanto esse, eu creio que é importante para nós, como igreja, nós reconhecemos mais uma vez que o verdadeiro Senhor dessa igreja é Jesus Cristo. É sobre a autoridade dele que nós estamos debaixo. Nós não estamos pensando em homens de forma humana. Nós estamos reconhecendo mais uma vez a autoridade de Cristo sobre a igreja. Afinal, ele reivindicou tudo isso. Toda a criação está sob o controle dele, mas também a sua igreja. E eu quero nesse momento te convidar para que você faça algum ato de rendição diante de Cristo. Sabe, nós não cremos que há diferença em você se ajoelhar ou você orar em pé. Deus vai ouvir sua oração da mesma forma. Você pode orar deitado, sentado, você pode até orar de olho aberto ou de olho fechado. Isso não vai mudar o jeito que a sua oração chega. Isso vai falar mais sobre você. Mas nós às vezes nos desafiamos a fazer algumas coisas diferentes para que a nossa cabeça se lembre, para que os nossos atos nos recordem algo. Então eu quero que você, né, nesse momento, enquanto nós cantamos essa música, talvez você precise ficar de olho aberto para acompanhar a letra, mas eu queria que você fizesse algo diferente, algo que te lembrasse desse momento onde você vai reconhecer mais uma vez: eu estou debaixo da autoridade de Cristo. Eu não ando por mim mesmo, eu não tomo as minhas próprias decisões, eu ando e me baseio naquilo que Ele me apresentou. Essa é a vontade dele para a igreja, uma igreja que está submissa à vontade de Deus. Essa é a vontade dele para a sua vida, a qual ele conquistou esse direito naquela cruz. Então você pode vir aqui à frente, cantar em pé. Você pode talvez se juntar com alguém, mostrando que você entende que a igreja não é você, somos nós. Você pode se ajoelhar no seu lugar, mas eu queria que você fizesse algo diferente, que você fizesse algum ato nesse momento, que daqui a alguns meses você vai: eu não lembro o que ele falou, que é união não sei o que, ou Deus é 3 em 1, eu não lembro. Mas eu quero que você se lembre que em algum momento desse culto você disse: Deus, nem tudo eu entendo, mas eu te amo e eu creio em ti, e eu quero me submeter à sua autoridade. Então eu queria que durante esse momento onde nós vamos cantar essa música, você fizesse isso. Eu vou fazer o meu, você pode fazer o seu, tá tudo bem, mas não fique alheio ou distante daquilo que a gente está vivendo aqui nesse momento.